aqui trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje eu decidi fazer um vídeo totalmente diferente do que nós ocasionalmente fazemos, né? Geralmente nós falamos de literatura, falamos de períodos, de gêneros. Hoje, a pedido de alguns colegas, eu vou estar falando um pouco sobre metodologias ativas, gamificação e métodos de avaliação no ensino fundamental, no ensino médio, certo? Vou estar aqui dando algumas dicas relacionadas a esses métodos avaliativos, certo? Primeiramente, nós devemos entender o que é a metodologia ativa, né? São os métodos que o professor vai utilizar dentro de sala de aula, seja no formato presencial, seja no formato híbrido ou seja no formato 100% remoto, né? Devido a essa questão do novo coronavírus, da pandemia, do distanciamento social, todos nós sabemos que o método educacional modificou-se por completo, né? Desde da forma com que o professor ministra a aula até a forma com que ele avalia o aluno dentro de sala de aula. Rodrigo, eu preciso de indícios de que mudou mesmo o método avaliativo e o método de aula. Por exemplo, hoje em dia nós trocamos a sala de aula, os assentos, o quadro, o giz, o canetão, por câmeras e por computadores, né? Isso já é uma modificação muito grande e algo que corriqueiramente já era para ter sido agregado dentro da educação brasileira, o ensino digital. Eu tive relatos de muitos colegas professores que me informaram ter dificuldade. Rodrigo, eu não consigo me adequar ao ensino digital, eu não consigo dar aula, e eu entendo perfeitamente, até porque pessoas, alguns profissionais, na verdade, eles não foram adestrados, não foram capacitados a darem aula no formato remoto. Tanto que as universidades que dispõem desse modelo de ensino, eles treinam seus profissionais antes mesmo do profissional assumir a câmera e poder gravar suas videoaulas. E assim, a metodologia ativa, nós devemos entender que é algo que engloba tudo. O uso do aplicativo, o uso de formulários, a gravação da aula, o cenário que o professor vai estar utilizando, o conteúdo que o professor vai estar utilizando. Então isso é a metodologia ativa do ensino digital. Todo o amparato que você traz para a sala de aula, para que o seu aluno possa assistir e ter acesso ao conteúdo, faz parte da metodologia ativa. Agora, a gente pode pegar esse modelo da metodologia ativa e levar para a gamificação. Alguns professores me falaram: Rodrigo, eu tenho muita dificuldade com gamificação porque assim, eu não sei como utilizar esse aplicativo. Primeiramente, pessoal, a gente tem que levar um conceito. Eu não posso, por exemplo, formar um leitor se eu não sou um leitor. Eu não posso trazer um jogo para dentro da sala de aula se eu não sei utilizar esse jogo. Por isso que é necessário que o professor estude esse conteúdo, no caso, estude esse jogo, aprenda como manusear para poder instruir o aluno na utilização. Por exemplo, pré-pandemia, nós tínhamos um modelo totalmente padrão de gamificação em sala de aula, que eram os jogos, as musiquinhas, né, as cantigas, os cards que os professores utilizavam ali para relacionar, vamos dizer, uma letra a um animal, para relacionar uma cor. Isso tudo é gamificação, né? Às vezes as pessoas pensam que gamificação está totalmente direcionada ao universo digital, mas a realidade é totalmente outra, né? Gamificação, ela sempre esteve presente dentro da sala de aula. Alguns professores que não sabiam como utilizá-la, né? Isso é uma realidade no nosso país, infelizmente. Mas assim, hoje o cenário ele é totalmente diferente, porque nós temos um aparato gigantesco de sites, de conteúdo, de aplicativos na internet que facilitam o professor levar a sua aula. Por exemplo, eu sou da área de língua portuguesa. Eu tenho, por exemplo, ali o Kahoot, né, que é um dos meus aplicativos favoritos, que eu posso utilizá-lo para criar quiz, para fazer o aluno se questionar acerca de determinado tema e usar o raciocínio lógico, né? Porque o Kahoot, diferente de outros aplicativos, ele delimita um tempo para o aluno pensar na resposta e entra mais ou menos dentro daquela ideia da taxonomia de Bloom, né? Que eu acredito que eu já tenha falado para alguns colegas e também em vídeo sobre, que é uma taxonomia eliminatória. Por exemplo, quando eu vou criar um item avaliativo, eu tenho que dividir esse item em 3 partes, né? Um texto base para o aluno poder relacionar, um enunciado que vai ser relacionado questionando o que aquele texto vai estar falando e os itens de resposta. Como que eu respondo esse item de resposta? Eliminação. O aluno ele tem que ler o texto, entender a mensagem,
conceituar, se apropriar desse texto para ele poder interpretar. Depois disso ele vai para o enunciado, entendendo qual que é o questionamento do item, da pergunta no caso, e ele vai para as questões. Geralmente ele de múltipla escolha, que o aluno ele vai poder conceituar e entender o que melhor representa. Ele vai eliminar, certo? Esse é o processo de interpretação. A gente pode avaliar, por exemplo, o Enem. O Enem utiliza muito isso porque o Enem ele divide todas as suas questões. Ciências da natureza, linguagens, matemáticas e suas tecnologias, todas são divididas em 3 partes, né? Você tem o texto, você tem o enunciado e você tem a questão para você encontrar o item que melhor representa. É assim que funciona o item de avaliação. Na gamificação, não é diferente. Eu vou utilizar ali, por exemplo, o Kahoot ou o Padlet, que são 2 aplicativos que eu gosto bastante. Eu vou ter que criar um item que o aluno ele consiga ler e dentro daquele tempo proposto, que se eu não me engano o Kahoot vai até 4 minutos, dentro daquele item proposto, o aluno consiga por meio de eliminação encontrar o que melhor representa. Não é encontrar a resposta certa, pessoal. Dentro desse processo avaliativo não existe certo e errado. Existe o conceito que melhor se adequa ao questionamento, né? Pode ser uma pergunta ambígua, então eu posso interpretar de 2 formas, né? Não existe essa ideia de verdade absoluta, né? Então, assim, quando a gente fala da gamificação, o professor ele tem que entender que ele tem que pesquisar o aplicativo. Semana passada eu passei um filme para a turma, legal. Essa semana vamos avaliar, vamos analisar uma música, vamos pegar um aplicativo Nearpod, por exemplo, e estudar o corpo humano, se eu for professor de ciências. Eu vou pegar um aplicativo que cria quadrinhos online, sabe? Existem diversas possibilidades, existem diversos artifícios que o professor pode e deve utilizar dentro de sala de aula. A gente sabe que nesse período da pandemia, o encantamento do aluno pela sala de aula reduziu drasticamente. Existem alunos que assistem aula hoje por obrigação, não por prazer. Então, quando a gente fala em leitura, a gente fala em aprendizado, a gente fala em engajamento do aluno, em participação na sala de aula, nós temos que entender que, às vezes, é o nosso método como professor que está sendo falho. Entende? Porque, assim, o aluno ele não vai levantar às 7 horas da manhã da sua cama para ver o professor ler slide, né? Eu já fazia isso no presencial, só que com um livro, né? Encostava ali na minha mesa, pegava o livro, lia, o aluno achava aquela aula totalmente boring, totalmente chata. Então, assim, por que não diversificar? Isso é uma ideia que tem que estar agregada na cabeça do professor. Ele tem que entender que esse processo de encantamento do aluno, ele deve partir do minuto que a aula inicia ao minuto que a aula termina. Certo? O desenrolar da aula, a participação do aluno vai ser com base naquilo que ele gostou da aula, entende? E é isso. A avaliação, pessoal, eu cansei de ouvir na minha época de estudante, o professor falar: eu tenho um aluno que não tira 10 na minha prova. Nunca tive um aluno que tirou 10 na minha prova. Isso não é um problema do aluno, isso é um problema do professor. O professor que acha que o aluno que não tira 10 na sua prova é burro, ele está totalmente equivocado. Todo mundo tem o seu conhecimento, certo? A sala de aula ela tem que ser ética e tem que ser democrática. Eu tenho conhecimentos, por exemplo, em língua portuguesa, porque eu estudei para isso. Mas o aluno ele tem uma vivência de mundo. Ele pode trazer conhecimentos da vida dele para minha sala de aula, que pode tornar a aula cada vez mais interessante. Pode mostrar para aquele aluno que ele tem espaço e tem voz dentro da sala de aula. Então é importante o professor se atentar a isso, né? Tem uma frase que a Tia Má, que é uma influência que eu sigo bastante, ela fala sempre, que é: tira o sapatinho e coloca o pé no chão. Professor não é dono do conhecimento, professor é formador de opinião. Professor, ele deve sair dessa ideia de dono do conhecimento e vir para mediador e orientador. O protagonismo dentro da sala de aula é do aluno. Isso é fato, qualquer pensador vai concordar comigo. Então, assim, se você quer ter uma metodologia ativa dentro da sua sala de aula, começa por essa ideia. Quem eu sou e o que eu faço para tornar minha aula melhor? Quais são os artifícios e adereços que eu, como professor, utilizo para que meu aluno goste da minha aula, né? Existe aquela ideia de que o aluno tem que assistir a aula. Não, ele não tem que assistir a aula, ele tem que gostar de assistir a aula para ele poder participar. A nota, ela é consequência dessa participação e consequência do nível do aprendizado que ele conseguiu adquirir ali. Aluno não aprende por osmose, você tem que conquistar o seu aluno, tá bom?
Colegas e seguidores, esse é o nosso vídeo de hoje, né? A gente falando um pouquinho sobre a parte pedagógica da educação, pelo menos na minha visão, na minha humilde visão como profissional. Até semana que vem, acredito que traremos aí uma participação, né? Aguardem notícias no nosso feed. Curtam, compartilhem, deem bastante like nesse vídeo, porque é importante.